As you notice, we are operating in 3 languages. Typically, we have services at 9 in Spanish, 10:30 in Portuguese, and 12 noon in English. So you have that option. Você já notou que nós estamos operando de maneira diferente hoje. Tipicamente, nós temos às 9 horas da manhã em espanhol. A Lilian, né, passou aqui na porta, viu 9 horas, ela veio e ficou conosco, né? Muito bom, Lilian. Mas hoje estamos operando em 9 em espanhol, 10:30 em português e meio-dia e 15 em inglês. Aproveite, enjoy it. Uma experiência singular. It's a unique experience. I'm sure of that. As you prayed before, allow God to speak to you today. We got lots to do still in this city. The Lord has and wants to use us in this city. Então, permita que Deus fale contigo. Deus tem muita coisa para nos falar nessa cidade. Keantri, Adriana, and Helen, each representing one of our ministries. Keantri, Adriana e Helen, cada uma representando nossos ministérios. Sitting as we are, they're going to read from Ephesians chapter 4, verses 1 through 16. Assentados como estamos, elas vão estar lendo Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 16. Follow, listen, may God speak to you mightily today. Se você está pronto, diga amém, querido. Já achou? Amém, amém. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Amen. The word of the Lord says, as a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. This is what it says. When he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly regions?
He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. That is the word of the Lord. Por eso yo, que soy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió en lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió en el mismo es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de fe y de conocimiento de Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, a vivir a la verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. A razão por que oramos e pensamos e pedimos a Kézia para fazer a tradução, The reason why we pray and we ask Cassie to do this translation, porque ela e Reinaldo e outros mais têm estado aqui desde o início, because herself and Reinaldo have been here since the beginning, 33 anos, 33 years, parte dessa igreja. part of this church. Nós estamos muito orgulhosos desses 33 anos. We are so proud of these 33 years. Mas às vezes as pessoas perguntam, But sometimes people ask, qual é a razão de vocês celebrarem todo ano o aniversário da igreja? what is the reason that you guys celebrate every year? O nosso pensamento é assim, Our thinking is like this. porque muitos de vocês vão chegando pouco a pouco. Because many of you keep coming little by little. E se você não conhece a igreja, And if you don't know the não church, sabe a tua história, and you don't know the history of the church, provavelmente você não vai poder apreciar o que ela é. you probably won't be able to appreciate who we are. A verdade é que quando nós olhamos alguma coisa à distância, The thing is, when we look at something nós from não a distance, não conseguimos entender e apreciar. we cannot really understand and appreciate it. Então, por isso que nós estamos aqui, So that's the reason why we're here, celebrando mais um aniversário. celebrating one more Deixa-me anniversary. ajudar com algumas colocações. Let me help you with some points. Nenhum de vocês, None of nenhum- you, nesses 33 anos, during these 33 years, veio para a CCP por acidente. came to CCB by an accident. Nós cremos que Deus pegou você assim especificamente. We believe that God got you specifically. Ele usou situações e circunstâncias diferentes. He used situations, different situations, Pessoas ou circunstâncias. people or Mas Ele circumstances, trouxe você aqui com um propósito. but He brought you here with a purpose. Porque Deus queria escrever uma história, uma caminhada de fé com a sua vida.
because God wanted to write a story with your life. Uma história bem bonita com a sua vida. Beautiful story with your life. Mas a história da sua vida, But the story of your life, que é muito bonita, which is beautiful. eu sei que você poderia contar muitas coisas que Deus tem feito na sua vida. I know you can tell many things that God already did in your life. Ela não se compara com a história que a sua vida está escrevendo em nós como igreja. It doesn't compare with the story that God is writing with your life and this church. E vale a pena a gente esclarecer algo mais. And it's worth it to make it few things clear. A igreja não é um local. The church is not this place. A igreja são pessoas. The church is the people. Então a CCP não é um local. So the church is not a place. Ela se reúne na 45 da McCorder, We get together 45 McCorder, mas a igreja são vocês. but the church is you. Somos nós. All of us. Você pode dizer graças a Deus Can por you isso? say glory to Louvado God for seja. this? Amen. Se por alguma razão, algum dia, If for any reason one day nós não pudermos nos reunir aqui, we cannot get together in a this place, CCP continuará a se reunir. the CCP will continue to get Porque together onde você estiver, because whatever you a are, igreja está. the church Porque a is. igreja não é um local, Because the church is not a a place. igreja é o seu povo. The church is the people. Mas você veio aqui hoje But you came here today. e você está apenas tendo assim uma ideia das 3 línguas do nosso ministério. And you're having a little idea about the 3 languages and what this ministry is Você, about. você pode ver o vídeo que nós mostramos das missões no México. You could see the video about the Mexico mission trip. Você viu ali a diversidade das pessoas trabalhando. You saw the diversity of the people that was working there. Um pouquinho de cada ministério. A little bit of each ministry. Então você percebeu como Deus vai escrevendo uma história linda. So you notice how God is writing a beautiful story. Eu vou mencionar alguns nomes, I'm going to mention few names só para você ter uma ideia. just so you can have an idea. Por exemplo, eu gostaria demais que você pudesse ter conhecido I really wish you could have known Nélio, Teresa, Diva, Moisés, Ana, Reinaldo, Késia, Mike, Iris, Elimar, Júlia, Becky, Ted, Gus Fonseca, Ana Fonseca, Priscilla, Mr. and Mrs. Homer, Peter and Carol, Cleide, Josué, Tânia, Priscilla, Almeida, Priscilla, Poirot, and so many more names, Josué, and so many more names I could say to you. many more names I could say to you. None of them are old people, Nenhum deles são pessoas. but they came before. Mas eles vieram antes de vocês. But they came before you. E eles estão assim, nós, os que já vieram atrás, And the ones that came before abriram caminho. opened the way. Abriram o caminho para aqueles que estão aqui hoje. Open the way for those who are Para here today. Keandre, para a Iana, para o Jason, para o Tony, para o Efraim, para o Paulo, para a Nilcilene, para a Ercilane, para o Elivaldo. Apenas alguns nomes. Just few names. E Deus, eu tenho certeza And I am sure que Ele trouxe você aqui that He brought you e Ele here está trabalhando na sua vida. and He's working in your Algo life. maravilhoso. Something beautiful. E Ele trouxe você aqui And He brought you para here que a sua história so your se story entrelace com a nossa história. get together with our story. E algo extraordinário And something ainda amazing está por ser escrito still is yet to come através desse povo chamado CCP. throughout these people who are called Aqui nessa CCP cidade, in this city, aqui nesse lugar, in this place, aqui na nossa redondeza. right here around Amém. us. Eu não sei se você percebeu, I don't know if you can notice. durante o tempo de nós darmos o abraço da paz, During the time that we were just having nós the colocamos fellowship, imagens do nosso CT, adolescentes, we put images of CT e também de jovens adultos. and the young adults. Eu não sei se você percebeu, I don't know if you noticed, mas isso são sementes but these are que seeds. estão começando a crescer, They're starting to grow, começando a aparecer. starting to appear. 2 ministérios Two que ministries sofreram muito nos últimos that anos. suffer a lot in the Mas past few Deus é years. tão maravilhoso. But God is so Que good. assim como o winter é seguido da primavera, That just like assim winter, como o inverno tem a primavera, just like after winter we have spring, tem uma primavera acontecendo na there is CCP. a spring coming in Nesses CCP. ministérios, This ministry, Isso é
apenas o começo. And this is just the beginning. Pequenos grupos se formando. Small groups getting starting. Algo tão importante na vida do crente, Such an important thing in the Christian life. naquele que segue o Senhor Jesus. For those who serve the Lord. Nós começamos a ver essas sementes aparecendo. We're starting to see these seeds appearing. 33 anos, 33 years quando nós temos podido ver that we can see Deus realizando grandes coisas God doing enormous things com gente tão simples e tão comum como nós. with people, such simple people like you and I. Mas no texto de hoje que nós ouvimos, But in the text that we've listened to, escrito pelo apóstolo Paulo written by Apostle Paul, e inspirado pelo Espírito Santo, inspired by the Holy ele Spirit, escreveu para uma igreja como nós. he wrote to a church like us. Não um lugar, Not a place, mas pessoas but people na cidade de Éfeso. in the city of Efésios. Ephesus. Eu falei, misturei tudo, né? Mistura tudo, é uma bagunça. Não, não. I'm sorry, Cassie. Ela tá fazendo tão bem, não tá? Ah, tá. Só Deus, só Deus. Quando nós estávamos preparando essa mensagem, When we were getting this message together e olhando para o que Paulo escreveu para a igreja, and looking what Paul wrote to the church, parecia que ele estava escrevendo para nós. it looked like he was writing to Ele us. estava dando conselhos He was giving advices para uma igreja. for a church. Então vamos olhar para esse texto dessa maneira. So let's look at this text in that way. Não vai ser possível It's not going to be possible cobrir tudo que está aqui. to go over everything Eu that's there. encorajo você. I'm going to encourage you. Vai para casa, Go home, leia todo esses versículos todos de Efésios read all these verses from Ephesians, e você vai poder ter tanta informação aí. and you're going to have so many information. Mas eu gostaria apenas de levantar alguns conselhos que o Paulo deu àquela igreja, But I just want to point few advices that Paul gave to that church, porque eu creio que esses conselhos se aplicam a nós. because I believe those advices we're going to apply for us. Por exemplo, example. no versículo de número 1, Verse number 1. ele fala assim: como prisioneiro no Senhor, ouça, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Qual o primeiro conselho que ele nos dá? What is the first advice? Prestem atenção, Listen, porque ele diz: because he says, como prisioneiro as a prisoner do Senhor, of God, literalmente, literally, ele estava na prisão. he was in prison. Nós cremos que foi aquele período de Atos 28. We believe it was the period of Acts 28. 2 anos na prisão, 2 years in prison lá na cidade de Roma. in the city of Rome. Sabe por quê? You know why? Porque ele estava pregando o evangelho. Because he was preaching the Porque word. ele estava permitindo Deus escrever uma história através da vida dele. Because he allowed God to write a story through him. Então, qual é a lição, o conselho que ele nos dá? So what is the lesson that he gives to Ele us? diz para você e para mim: He says to you and I, Deus está escrevendo algo através da sua vida. God is writing something through Ele your trouxe life. você aqui para ser usado de maneira poderosa. He brought you here to be used in a powerful way. Mas eu tenho que avisar você, But I gotta tell you, eu tenho que alertá-lo. I gotta alert you, Há um custo. there is a cost. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, When we give our lives to e estamos Jesus prontos a and servi-lo, we are ready to serve him, entregamos todo o nosso ser, we give all ourselves. vai haver um custo. You're gonna have a cost. Não estou falando de salvação. We're not talking about salvation. Salvação Jesus fez completamente de graça. Jesus gave that to us Mas vai ter um freely, preço a ser pago. but there is a price to be paid. Nós lembrando de como essa igreja começou, We remember how this church eram started. imigrantes, We were immigrants. recém-chegados, Recently got here. não falavam inglês, We didn't speak any English. eles não tinham seus documentos ainda, We didn't have our documents. e trabalhavam de segunda a sábado. Worked from Monday through Só Saturday. tinha o domingo para servir ao Senhor. Only had Sunday to serve, Mas se entregaram a Deus. but gave to God. E Deus foi usando aqueles poucos que começaram. And God started using those few Então days há um started. custo. There is a cost. A sua vida, os seus horários mudam. Your hours change. É um sacrifício divino. It's a divine sacrifice. Então o primeiro conselho que ele disse é o seguinte: So the first tem advice, custo. there is a cost. Alguma coisa vai mudar nos seus horários, na sua vida, Something prioridades. is going to change. Your priorities are going to change. Rapidamente, o segundo conselho que The ele nos second dá, advice,
que está no mesmo versículo, same Bible verse. na segunda parte, Second part. ele diz assim: It says like rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you A- have been A called. cada de nós, To each one of us, Deus deu um sonho, God gave us a Deus dream. deu propósito, He gave us a purpose. Ele nos salvou, He saved us. Ele limpou nossos pecados, Clean from our sins. Ele colocou o Espírito Santo na nossa He vida, put the Holy Spirit e Ele in nos us. deu uma obra a realizar. And He gave us something to do. E ao realizarmos essa obra, And to do this work, Ele está dizendo para nós, o and He's conselho, telling us para the que nós advice andemos de maneira digna. for us to work, to walk in a worth way. Preste atenção, Listen, andarmos. walking. Andar quer dizer o seguinte, It means this. é que eu vou tomar um passo I'm going to take a a cada step, vez, a step after sempre another. numa direção. Always in the one direction. Ninguém fica dando volta. No one is just walking Nós around. sempre andamos do ponto A para o ponto B. We always walk from point Deus te A deu, to point B. Deus te deu um propósito na God vida. gave you a purpose. Ele habilitou você. He gave you the E abilities. você, Ele está dizendo, And to you, He's saying, ande na direção desse propósito. walk in the direction of this Um purpose. passo de cada vez. One step after Mas the other. cada dia mais perto Each day closer do propósito para qual Deus o chamou. to the purpose which God called you. Você está percebendo isso? Are you paying attention to this? Então, conselho número 1, So, advice one, haverá um custo. there's going to be a cost. É maravilhoso. It's wonderful. Enche a gente de alegria, We're filled with joy porque estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou. because we are doing what God Mas called us vai to haver do. um custo. But there is a cost. Seus horários vão mudar. Your hours are O going to uso change. dos recursos vai mudar. The way you use your money is going to A change. maneira que nós conduzimos a nossa vida vai mudar. The way we live our lives are going to Mas change. vale a pena. But it's worth it. Mas segundo, ele diz para nós, Second advice, você vai ter que fazer algumas decisões. you're going to have to make some changes. Passo de cada vez. One step at a time, Mas dignos da vocação ou da chamada que ele lhe deu. but worth of the calling that God gave us. Terceira Third conselho. advice, Agora no versículo 3. third verse. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Então nós somos alertados para fazer algo muito importante, So we are alerted to do something very important, muito difícil, very hard. manter a unidade. Maintain the unity. Mas você notou? Ele não diz criar a unidade. He doesn't say to create a Ele está unity, dizendo para manter. but he said to maintain. Quem criou essa unidade? Who created this unity? Jesus Cristo. Jesus Christ. Se você fosse no capítulo 2 de Efésios, If you go in Ephesians chapter 2, vai dizer que ele quebrou as barreiras, it's going to say that he broke the barriers. as muralhas de separação foram rompidas. The walls were broken. Através do sangue e sacrifício de Jesus, Through the blood of Jesus Christ, ele deixou o céu com a sua glória. he left heaven in his glory, Ele veio a esse mundo, and he came to this tomou a world, forma de servo, took the form of a foi servant, obediente ao Deus Pai, was obedient to God the obediente Father, até a morte, obedient until death, em morte de cruz. death in the cross. Mas Deus o exaltou. But God E ele está exalted him. sentado à mão And direita de Deus o Pai. he's sitting in the right hand of God the E nós Father. vemos aqui And we see here, é que ele já criou essa unidade. he already created this unity. A nossa natureza humana, On human nature, ela não gosta, ela não tem vontade de andar junto. it doesn't like to walk together. Nós vivemos em guerra. We are always in war. Eu olho para nossas culturas. I look in the cultures. Eu estou muito feliz que muitos de vocês estão aqui I'm hoje. really happy that many of you are here Mas today. normalmente quando temos cultos conjuntos, But normally when we have a combined service, um terço da nossa igreja não vem aos cultos conjuntos. a third of the church doesn't come to combined services Porque é complicado. because it's complicated. Esses brasileiros, These Brazilians, esses hispanos, this Spanish, sempre atrasados, always late. e fazem muito barulho. And they are too loud. Estou brincando. Aí os brasileiros e os latinos dão o troco. Aí os brasileiros e latinos dão o troco. So the Brazilians and the Latinos, they They pay back. pay back. Esses americanos moles,
These lazy Americans, Eles não gostam de cantar. they don't like to sing. Fica tudo parado assim. They just sound like this. I'm joking, I'm kidding. joking. Se você é membro da If CCP, you're a member of CCP, você já está no embalo. you're already Mas você sabe, participating like você this. sabe o que eu estou falando? You know what I'm talking about? A língua, The language, a the cultura. culture. As pessoas falam assim, The people talk like o this. culto vai começar a que horas? The service is going to start what time? 10h30. 10:30. Aí eles respondem, So they answer. horário brasileiro? It's Brazilian time. Mas você quer dizer, entende isso, né? But you understand this, right? Outra barreira, Another barrier, a idade. the ages. Quando a CCP começou, When CCP started, ela não tinha criança nenhuma. there wasn't any children Eu around. penso que o Daniel foi o primeiro bebê que I nasceu. believe Daniel was the first Primeiro, baby that né? was born, the first baby. Então, não tinha nenhuma criança, There wasn't any nem children. velho. No, either old people. No old people. Todos jovens. Everyone was De young. verdade. For real. Mas olha para nós hoje. But look at us Tá today. cheio de criança, Full of children. mas não tem gente velha. But they're still not old people. Só gente experimentada. Just experienced Mas, people. gente, But conseguir comunicar com as idades tão diferentes But to communicate with the ages so different, é uma guerra, não é? it's really hard. Então você vê isso conspira para nós nos separarmos. But this is one of the things that can get us to separate. Estilo de adoração The styles of tão worship, diferentes. so different. E ultimamente, And lately, oh Senhor, misericórdia. mercy, oh God, Porque até essa doença do mundo, because even the sickness of da the world, política, politics, entrou nas nossas famílias. is inside the families. Você acredita Can you believe que it? na América e no Brasil, The America in Brazil, nós não podemos falar de política nos nossos almoços, nas mesas? we cannot talk about politics and Porque metade da dinner time, família because pensa de um jeito, half of the family thinks o in one outro way, pensa do outro jeito. the other half of the family É the other incrível way. isso. That's incredible. Essa é a natureza humana That's the nos human separando. nature separating us. Mas Deus, But God, Ele veio através de Jesus He came through e Jesus, acabou com a separação. and He broke the Ele nos separation. fez um. He made us one. Ele chama isso de uma nova criatura, He calls that a new uma nova creation, humanidade, a new um humanity, novo homem, a new man. que através da obra do Espírito Santo em nós, And through the work of the Holy Spirit in us, mesmo que nós tenhamos as experiências mais diferentes, even if we had the most different que experiences, nós somos criados da maneira mais diferente, we were created in the most different ways. nosso conhecimento da Bíblia é o mais diferente possível. The knowledge of the Bible very different. Ele nos traz juntos He put us together, e nos une. and He put us in É um milagre unity. dos céus. That's a miracle E from nós heaven, aprendemos a andar juntos. that we learned how to walk together. Mas o Paulo fala muito mais sobre isso. But Paul speaks a lot more about Mas this. deixa apenas dar um gostinho, But uma let me give ideia. you just a little taste. Olha o versículo número 2. Look at verse number 2. Como é que nós mantemos a unidade? How can we maintain this unity? Ele fala assim: He says like sejam completamente humildes With all humility e dóceis, and e gentleness, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. and with patience, bearing with one another in love. Ele está dizendo para nós, He's saying to us, gente, ser humilde being humble é você valorizar o outro mais do que você. is giving value to someone else É elevar more o than outro. you. É elevar o outro mais do que você. Elevate. Oh, it's to elevate the others more than you. E às vezes nós pensamos, não, And sometimes you think, no, porque se eu fizer isso, because if I do vou that, virar capacho de porta. I'm gonna be cabacho, Aquele a walking doormat, mat. Doormat. a doormat. As pessoas vão pisar em cima de mim, People are going to step on me, mas não com o Senhor Jesus. but not with Jesus. Ele nos dá essa lição. He gave us his Ele se lesson. esvaziou He e emptied ele se humilhou, and he humbled obediente himself até a morte. until the E cross, ele nos deu isso. and he gave that to E, us. então, humildade So being humble, não é fraqueza. it's not weakness. Ser humilde Being humble é não insistir na minha maneira de ser. is not to insist in the way we E quando live. ele fala para que eu esteja suportando uns aos outros, And when he says to bear one eu another, preciso não é tolerar você, entender e apreciar você. I need to understand you. Isso não vem fácil. And that's not easy. É um milagre do Senhor. It's a miracle from God. Mas vamos concluir. But let's conclude.
Conselho número 1, Advice number 1, tem um custo. there is a cost. Conselho número 2, Advice number 2, ande de maneira digna. walk in the way, in a worthy way. Então, e no número 3, Number 3, qual é o número 3? what number 3? Unity. Mantenha a unidade. Maintain the unity. Mas número 4, para But encerrar. number 4 to finish. Mas há um trabalho a ser feito. But there is a work that needs to be Os done. versos todos aqui se encaixam. All the verses, they go together. Versículo 7 diz assim: Verse 7 says, mas a cada um de nós foi concedida a graça. but grace was given to each one of us. E essa graça que ele está falando And this grace that he's talking não é about, graça da salvação. it's not the grace of Ele salvation. está falando das nossas He's habilidades. talking about our O abilities. Cristo exaltado, Christ exalted com toda a autoridade no with céu e na all the terra, authority in heaven and earth, concedeu graças, dons a nós, gave to us grace and talents. habilidades singulares, Talents, unique talents. sonhos que são só nossos, Dreams that are only ours. histórias que são só nossas. Stories that are only Ele, ours. ele nos concedeu isso. He gave that to us. E ele fez isso And he did this para dizer para nós: to tell us, é esta graça que eu lhe dei, this grace that I gave you, que eu vou usar para fazer de você um instrumento de bênçãos na história da igreja. that's what I'm going to use to be a blessing in the life of the church. Tem muito mais no texto que nós poderíamos falar, There's so much more in the text that we could talk mas about. deixa eu pular para o versículo 11, But let me jump to verse porque 11. ele não só ele deu graça a cada um de nós, Not only he gave grace to each one of us, todos nós. to all of us. Quando Jesus entrou no nosso coração, When Jesus came into our hearts, nossos pecados foram perdoados, our sins were forgiven. nosso nome escrito no livro da vida, Our name was written in o the book of life. Espírito Santo veio habitar em nós, The Holy Spirit came ele in nos us concedeu uma graça, and gave to us grace, dons espirituais. spiritual gifts. Ele nos deu essa He graça, gave this grace, mas ele nos deu não somente isso. but he only gave us that. Versículo 11 nos ajuda ainda mais. Verse 11 help us understand. E diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Continua. Está falando de pessoas que estão colocadas no nosso corpo, na nossa igreja, no nosso povo, He's talking about people that he put here in this church, in this place. que não são superiores, They are not superior, nem mais santos que ninguém, nor more holy, salvos pela graça do mesmo jeito. saved by the grace the same way. A graça salvadora de Jesus Cristo. The grace, the salvation through Mas Jesus que Christ. receberam habilidades espirituais But they receive abilities, para serem spiritual usadas da abilities, seguinte to maneira. be used in this way. Olha o versículo 12. Verse 12. Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Todos nós. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Ele diz assim para nós: só pare quando, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 13. Until we all attain to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Então ele nos deu graça, So he gave us grace, dons e habilidades espirituais singulares, gifts and abilities spiritual. que são singulares a cada um de nós. They're individual to each E one ele of deu us. pessoas para nos ajudar a desenvolver essas habilidades. And he gave people to help us develop these abilities. Os apóstolos e profetas The apostles and the prophets, se referem ao fundamento, aqueles que nos trouxeram a palavra do Senhor, recebida de Jesus Cristo, those are the ones that brought the word of God through Jesus e Christ, através do Espírito Santo. through the Holy Spirit. Evangelistas, aqueles que proclamam a palavra de Deus. Evangelists are those who proclaim the word of God. Pastores, mestres, Pastors and teachers, todos aqueles no corpo de Cristo. all of those in the body of Christ. Não estou falando de pastores como no caso eu ou presbítero somente, I'm not talking only about pastor, myself, or the elders, mas todos aqueles que Deus confiou but all of those that para equipar outros. entrusted to equip others. E essa palavra equip
And this word equip equipar, é a mesma palavra is the same word. que é usado quando Jesus chamou os primeiros discípulos. It's the same word that Jesus used when he called the first Que disciples. quando Jesus chamou os primeiros discípulos, When Jesus called the first eles disciples, estavam equipando as suas redes. they were equipping the nets. Eles estavam consertando as suas redes. They were fixing the nets. Então a ideia aqui é, So the idea Deus is nos deu pessoas no corpo God gave us people in the que body. vão consertar os nossos caminhos. They are going to fix our ways. Usados por Deus, Used by God. vão nos ajudar a desenvolver o que Ele nos deu. They're going to help us develop Para que, what God gave para us. que consertados, That way fixed, agora possamos fazer aquela obra que Ele nos confiou. we can go and do the work E escrever that essa God gave história us, told us to do. linda que Ele preparou para cada um de nós. And there is this beautiful story that God wrote to each one E of Ele diz us. isso para nós. And he tells us, Tem obra, tem trabalho para ser feito. there is work that needs to be Até done. quando? Until when? Até que todos alcancemos a medida da fé, Until all have received a unidade da fé, the unity of do faith, conhecimento do Senhor Jesus. the knowledge of Jesus Christ. Então Ele abre o caminho para nós. So he opened the words for us, E Ele diz assim no the versículo way for us. 14: And he says on verse 14, para que não sejamos como crianças levadas de um lado pelo outro, para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful E schemes. nós vemos nos versículos finais: And we see in the last verses, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. rather, speaking the truth in love, we are to grow in every way into him who is the head, into Christ. Dele todo o corpo ajustado, ouçam, ajustado e unido, pelo auxílio de quem? De todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. From whom the whole body, joined and held together by every joint with which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Deixa eu ver se eu posso simplificar isso. Let me see if I can just simplify this. Cada um de nós tem uma obra a fazer. Each one of us has a work that needs to be done. Cada um de nós para ajudar esse corpo a crescer. Each one of us to get this body to grow. Nós vamos crescer falando a verdade em amor. We are going to grow by saying the truth in love. Mas temos que trabalhar juntos. But we need to work together. Não há ninguém que eu possa dizer, eu não preciso de você. There is no one that we can say we don't need you. Quando ele fala do corpo, When he talks about the eu não body, posso dizer para minha mão, I cannot tell my mão, eu não hand, preciso de você hoje. I don't need you Nem today, para o outro braço, or the other nem para o arm, meu dedo, or my nem para o finger, meu pé. or my Nós foot. todos precisamos uns dos outros. We all need one another. Então nós temos que trabalhar juntos. So we need to work together. Por isso que nós falamos tanto de grupos pequenos. That's why we speak so much about small Não groups. dá para nós trabalharmos juntos nessa multidão aqui. We can all work all together with all of us. Daqui a pouquinho nós vamos lá no salão social. In few minutes, we're going to go into social hall. E vamos comer muitas coisas boas. And we're going to eat some good Eu stuff. estou ansioso para chegar lá. I can't wait to get on the other side. Mas quando chegarmos lá, But when we get over there, não fica só concentrado na comida. don't only focus on the food. Comece a usar a sua vida na vida do outro. You start to use your life in the life of someone else. Dá abraço. Give a hug. Pergunta como está. Ask how they are doing. Se você notar que está meio triste, If you notice they're a little sad, pergunte, eu posso ajudá-lo de alguma maneira? ask, can I help in any way? Fale vida sobre a vida do outro. Speak life Fale into each other. encorajamento sobre a vida do Encourage outro. one another. Você pode começar isso já hoje. You can start this right now. Daqui a pouquinho, In few minutes. ajude o outro Help a one another crescer. to grow. Agora vamos concluir. So let's conclude. É a segunda vez que eu falei vamos It's the concluir, second né? time that he said that. Yep. Quase lá. Almost there. Pastor, me dá coisas específicas, passos específicos que eu posso fazer. Pastor, give me specific things that I need to do. Esteja disponível. Be available.
Cuidado com essa vida tão ocupada da nossa América. Be careful with this busy life of, Nós in somos America. abençoados aqui, não somos? We are so blessing here, Mas a right? gente fica tão busy, tão we- ocupado. But we are so busy, Que so não dá occupied, tempo. that we don't have time. Então fique disponível So be available para as coisas mais simples. for the simple things. Como abrir a igreja domingo pela manhã. Like opening the church in the morning, 7 horas Sunday da morning, manhã. 7 o'clock in the morning. Candidatos, Any candidates? Anyone that can help? preparar aqui Oh, hey! Aí é de Deus. Jonatas. Anota aí, galera, anota aí. E tantas coisas assim. And so many other things É like muito that. interessante It's very que às vezes interesting. pessoas chegam para mim e dizem assim: People ask me, Pastor, Deus falou comigo. Pastor, God spoke E to eu me. estou pronto para ser usado. I am ready to be Aí eu used. falo para a pessoa: And then I tell the encontra person, comigo às 7 da manhã can you meet me at 7 in the morning? para nós arrumarmos a igreja para os que vão chegar. So we can fix the church for the people that Ah, are coming? pastor, Oh, qualquer coisa. square anything. Mas 7 da manhã, 7 in the morning, give me a break. você entendeu, não foi? You understand, right? Você entendeu, né? You understand. Oh, Senhor. O inimigo não quer que a gente esteja unidos. The enemy doesn't want us to be Lute para together. estar junto. Lute para estar junto. Fight for us to stay together. Não é em panelas, Clex. We're not talking about cliques. Estou falando para nós estarmos unidos. We're talking about unity, being Em grupos together pequenos. in small group. Pessoas que você possa ajudar. People that you can help. O inimigo não pode tirar a salvação que Jesus alcançou para você. Satan cannot take away the salvation Mas that Jesus gave Mas to ele you. pode inutilizar você. But he can make you Unuseful. unuseful. Como? How? Ele mantendo você separado. Keeping you Porque separated. quando nós estamos juntos, Because when we are together, sai da frente. get out of my way. Grandes coisas Great vão things are acontecer. yet to come. Então lute por estarem So juntos. fight to stay Lute together. pelos grupos pequenos. Fight for small groups. Mas segundo também, Second thing, nessa ideia de estar juntos, this idea of being não só together, esteja disponível, not only be mas faça um available, voto. but make a pledge. Eu vou estar conectado I'm going to be connected além do domingo, besides Sunday. pelo menos uma vez por semana, At least once a week. servindo em algum ministério. Serving in one ministry. Mas um pouco mais. But a little bit more. Esteja pronto a prestar contas ao nosso Senhor. Be ready to give an account to God. Todos nós nos foi concedido viver, To all of us, we are given life, mas um dia nós vamos comparecer à presença do Senhor. but one day we're going to be in the presence of God. Está falando de morte. We're talking about more. Nós não death. sabemos o nosso dia de amanhã. We don't know the day of tomorrow. Como igreja temos experimentado muito isso de morte de repente. As a church, we're being experiencing a lot of this. Se você this está em Cristo sudden Jesus, death. If you're in Jesus Christ, Você não tem que se preocupar, you have nothing to worry porque ele about. vai fazer duas perguntas. Because he's going to make A you primeira ask é you two muito questions. importante. The first one is O really Senhor vai important. perguntar: He's going to ask you, o que é que você fez com Jesus Cristo, meu filho, what did you do que eu with Jesus dei Christ, para my tirar son, o pecado do mundo? that came to take the sin of A the sua world? resposta precisa ser: Your answer must eu be, recebi pela fé em meu coração. I receive him by faith in my O Senhor heart. diz: amém, entre. God is going to say, Mas amen, come on in. mas vai haver uma segunda pergunta. But a second question will follow. O que você fez? O que você fez com os dons e talentos? O propósito para o qual eu criei? What did you do with the gifts and talent that I gave to you, that I created you to use? Isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. In 1 Corinthians chapter 3. Você pode ler o capítulo inteiro, você vai ver You isso. can read the entire chapter. You're E going que to fala see que this. o alicerce é Cristo Jesus. The what- foundation is Jesus Christ. Mas nós temos que construir. But we need to build. Mas cuidado nessa construção. But be careful with this Porque um dia vai construction. haver um Because teste. one day we're going to have a Um test. teste através do fogo. Há um teste através do fogo. We're gonna be tested by fire. We're going to test it by fire. Mas não está falando de fogo real. But we're not talking about real Está falando fire. que para ver se nossas obras vão durar. To see if works are going to last. Então nós precisamos estar prontos a prestar essa conta. So we need to be ready to give an account. Como igreja, muitas vezes passamos por desafios. As a church, a lot of times we go through challenges. Mas nós não podemos ficar só apagando o fogo. But we cannot only ceasing the fire. Porque se nós ficamos apenas reagindo, If we are only reacting, nós não vamos poder ir para frente. we are not going to be able to move Eu forward. quero apresentar alguns desafios para você I want to tell you some of these challenges e oportunidades and opportunities. nos dias 4, 5 e 6 de outubro. On the 4th, 5th, and 6th Nós of vamos ter October, treinamento sobre o que é um grupo de célula. we're going to have a training about what is it to
have a cell group. O que está envolvido nisso aí? What is involved about? Por que a paixão pelo perdido é tão importante? Why this passion for the lost Por is que so Deus quer me important? usar? Why God wants to use me? Separe esse tempo. Separate this Vem days. estar conosco. Come and be here with us. Sexta-noite, sábado à tarde, domingo pela manhã. Friday night, Saturday afternoon, and Sunday morning. Então, faça parte desse Be treinamento. part of this training. Na última semana de outubro, The last week of October, nós vamos ter aqui uma equipe vinda do Brasil we're going to have some people coming from Brazil para ajudar treinando na área de louvor e adoração, instrumental, vocal, coisas assim. We're going to have a worship ministry training. Então, tire proveito disso. Take advantage of this. Mas eu gostaria de pensar ainda além. But I want to think like beyond. 2020 estava quase às portas. 2020 is almost E here. como a canção falou, há muita coisa a ser realizada nessa cidade ainda. And as the song said, there is a lot that needs to be done in this city. Gente, eu olho e penso no campus universitário que nós temos ao nosso redor. I think about the universities that we have around us, 2 milhas de distante. 2 miles away. Dizem, as estimativas, mais de 30 mil estudantes aqui na cidade de Newark. Over 30,000 students right here in the city of Estudantes Newark. universitários. Universities. Somente no students. campus de Newark. Only here in Newark. E eu olho com os olhos assim e o coração apertado. And I look and my heart hurts. Senhor, usa-nos com God, esses estudantes. Use us with these students. Muitos vindos de lugares distantes. Muitos vindos de lugares Many distantes. of them coming from far places. Para que nós possamos ser instrumentos na vida dessas So we can pessoas. be instruments in these people's Abençoando-os. place, blessing them. Sempre eu pensei, I always a thought CCP pode ser um lar, longe do lar desses estudantes. CCB can be a home far away from home for these students. Talvez esse número esteja exagerado. Maybe this is an Mas exaggerated dizem number, but people que Newark say tem, esse é certo, Newark tem 275 mil habitantes. Newark has 275,000 Mas que people toda semana, that live here, but every week 1 milhão de pessoas passam por Newark. 1 million of people pass through Newark. São os homens e mulheres de negócios. Men and women, Nos business, diferentes men and women. prédios universitários e cortes e coisas mais. Different business building that we have. E nós estamos tão perto. And we are so close. Eu sonho, And my dream, Senhor, quem é que o Senhor trouxe até aqui? God, who did you bring to here? Para que nós possamos alcançar esses homens e mulheres de negócios. So we can just reach these Pessoas que men and passam por women, aqui, people that pass mas through que ao here. passarem possam ouvir do amor do Salvador. But as they pass, they can hear Dizendo que- about Jesus and His Dizendo que and the aquele Savior que he is. tocou nossas vidas And the one that touched our lives e trouxe significado para nós and brought significance to our lives e nos deu o orgulho de fazer parte de uma grande história, and made us so proud to be part of a big story. também quer usar essas vidas para escrever ainda capítulos mais maravilhosos na história do povo de Deus. It still wants to use us to write beautiful chapter in the lives of these people. Quero que você pense comigo também. I want you to think with me. Eu não tenho respostas, I don't have the mas answer, talvez Deus te trouxe aqui por essa razão. but maybe God brought you for this reason. Eu penso no número sempre aumentando dos homeless ao nosso redor. I always think about the growing number of the homeless around us. Você não precisa mais ir somente a Penn Station. You don't need to go to Penn Station Só only. passar na Rota 21 Just pass through 21 e eu chegar aqui nos nossos prédios que estão na Ferry. and looking at the buildings that are Ferry Street, Pessoas dormindo embaixo de pilares. people sleeping under the bridge Todo tipo de caixas e de cobertores. with boxes and blankets E o inverno chegando. and winter's coming. Mas eu não estou falando apenas de conforto físico, But I'm not only talking about physical mas, comfort, mas uma palavra de poder. but a word, Em o a nome de powerful word Jesus, in the name of para que Jesus, vidas sejam libertas. so lives can be changed. Tanta coisa para ser realizada. So many things that need Mas to não be foi done. para mim, não foi para Reinaldo, não foi para os presbíteros que Deus nos deu essa tarefa. But it was not for me, for Reinaldo, for the elders that God gave us this work. Ele nos deu a tarefa de equipar vocês. He gave us the task to equip you Para que vocês possam fazer isso. so you can do that. Mas para isso você precisa dizer, Senhor, But for this, you need to say, God, eis-me aqui. I'm here Com minhas fraquezas, with my com as weakness, limitações. my Mas eu limitations, estou disponível. but I'm available Em nome de in Jesus. the name of Jesus. Eu quero concluir dizendo, terceira e I última want to vez. conclude for the third time. A nossa equipe pode vir agora. The worship can come Terceira up. vez, For the third presbiteriano é verdadeira. Presbyterians are right. Third time.
Queridos, há vento de renovo soprando em nosso lugar. There is a wind, a renewed wind that is blowing in this place. A nossa oposição não é a carne e sangue, Our opposition is not flesh and blood, mas principados e potestades. but principalities. Mas há vento de renovação acontecendo ao nosso redor. But there is a wind of renew that is just going around us. Essa semana, a Kézia compartilhou algo comigo. This week, Kezia share something with me. Era post de uma família daqui da nossa parenting court, It was a post from a family from Penitent Court dizendo: saying, CCP, CCP, não o prédio, not the building, mas o povo, the people, tem sido uma bênção na minha vida. they're being a blessing in my Você quer life. sonhar comigo? You want to dream with me? Talvez o que você está fazendo ninguém vai reconhecer, Maybe what you're doing, no one is going to recognize, mas o Senhor vai estar vendo. but God is seeing. Mas você já imaginou dia? But can you imagine one Alguém day vai chegar para você. someone is going e vai to you dizer assim, and is going to say, Eu era fourth grader I was a fourth grader lá atrás all the way in the back. e Deus usou você na minha vida. And God used you in my E por life. isso minha vida mudou de And direção. because of that, my life changed Talvez direction. seventh grader vai chegar para você lá atrás Maybe a seventh grader is going to talk vai to dizer you para você: and is going to tell you, Quando eu estava no seventh grade, when I was in seventh você grade, falou comigo you spoke e to por me. causa disso And because eu of that, terminei os meus estudos. I finished Eu my studies. constituí uma I família have a family. porque você falou comigo. Because you spoke to Era me. um adolescente I was a teenager, começando a me relacionar starting to have a relationship. e eu vi a sua palavra. And I heard your E word. por causa disso, And because of that, hoje eu sou uma pessoa casada today I'm com a married família with a constituída family. porque Deus usou você na Because minha God vida used you in para me my transformar. life to transform Você já my life. imaginou isso? Can you imagine that? Você já viu a história que Deus quer usar? Como Ele quer usar você? The story. Can you imagine the story how God wants to use you? Ore comigo. Pray with me. Ó Senhor, Oh God, obrigado, Senhor, pela Tua graça. thank you for your grace. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Thank you because you don't give up on us. Porque o Senhor quebrou as barreiras que nos separavam. You broke all the barriers that separate O us. Senhor quebrou o véu que nos separava do Senhor. You tore the veil, God. Mas o Senhor também destruiu as barreiras que nos separavam uns dos outros. But the barriers that separated us from each other. Nós podamos agora andar juntos e That unidos. we now can walk together in unity. Hoje, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Today we put ourselves before you. Aqui está a minha vida. Here's my life. Usa-me. Use me. Aqui está a minha vida. Here's my life. Eu quero ser um instrumento nas suas I mãos. want to be used by you. Ajuda-me, Senhor. Help me, oh God. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Fique de pé comigo. Stand with me. Vamos cantar juntos. We're going to sing together. Grandes coisas Great things. o are Senhor yet to quer come. fazer nessa cidade. God wants to do ainda in this city. Em nome de Still. Jesus. Amen. Fica conosco até o fim. Stay with us until the end. Nós temos uma surpresa para você antes lá do. We have a Da surprise comunhão. for you before we go outside. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glória a Jesus. Before we have our benediction, and we're going to do both prayer and song. Antes da bênção, nós vamos ter a bênção falada e a bênção cantada. I would like to share with you something very special in our family. Eu quero compartilhar algo muito especial com vocês sobre a nossa We família. rejoice every time someone receives their permanent resident of A the gente United fica muito States feliz of America toda card. vez que alguém recebe o seu green card. It's my privilege to say to you É meu privilégio de dizer para vocês that José C. Pereira Neto e Débora A. Neto estão agora em posse do seu permanent residence. that José and Deborah now have their green card. If you are waiting for yours, Se você está esperando o seu yours is on the way está a caminho. because God loves you. Porque Deus te ama. Receive the benediction. Receba a bênção. Right after the benediction, Logo após a bênção, we're going to sing a blessing. nós vamos cantar uma bênção. And then don't leave E aí não vai embora, because we have more for you. porque tem mais para você. Remain standing after the song. Permaneça de pé depois da But música. until we meet again, Mas até que nos encontremos outra may vez, the love of God, que o amor de Deus, the grace of our Lord Jesus Christ, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo and the fellowship of the Holy Spirit e a comunhão do Espírito Santo be with each and every one of you, esteja com cada um de vocês, both now and forever. hoje e para todo sempre. Sing with us. Aquele que é poderoso para fazer Oh, Lord God Almighty, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em
What we just sang was Ephesians 3:20. To him who's able to do infinitely more than ever we can ever think or pray. To him be the glory. O que nós acabamos de cantar se encontra em Efésios 3:20. In the church through Christ Jesus, forever and ever. Que a Ele seja Amém. toda a honra e toda a glória na igreja e em Cristo Jesus. Amém. You ready? Parabéns. Você está querida. Moisés, vem cá. Ana, vem cá. Rapidinho. Reinaldo e Kézia, vem aqui, rapidinho. Happy birthday to you. Happy birthday. Cumpleaños feliz. Deseamos a ti, cumpleaños SP. Yeah! So you know, Reinaldo, Kézia, Ana e Moisés, Para que they vocês saibam, Reinaldo, Kézia, Ana e Moisés, are founding members. eles são membros fundadores. They had 12 years old. They were 12 years old when they Eles só planted the tinham 12 anos quando vieram, 33 years ago. 33 anos atrás. You do the math, Faz a matemática. all right? So Okay. we're gonna blow these candles. Can you guys blow the candles? Come on. Tá All na hora de four of you. soprar a vela. Yeah! Will you join us for some fellowship, encouragement, words of wisdom on somebody's life? Start today. Você se une conosco? Comunhão, palavras de encorajamento. Abençoe alguém lá no nosso salão social em nome de Jesus.